Olá, seja muito bem-vindo, começando mais uma edição do Empresários de Sucesso TV. Com mais de 26 anos de mercado, a Adventure Club é uma agência de viagens especializada em ecoturismo, com opções nacionais e internacionais. Para nos contar um pouco mais dessa história de sucesso, eu recebo aqui a diretora executiva, a Eliane Leite, a quem eu agradeço demais pela participação. Seja muito bem-vinda. Obrigada, Daniel, um prazer. Espero contribuir. Certamente, muitos assuntos para tratarmos. É sempre importante recebermos empreendedores e empresários que fazem a economia do Brasil girar. Para começar o nosso bate-papo, eu gostaria justamente que você contasse para o nosso público como foi sua entrada nesse ramo, nesse segmento, como foi o seu desenvolvimento como profissional, até a fundação da Adventure Club. Conta para a gente, por favor. Claro. Daniel, é engraçado que assim, eu comecei muito cedo, né? Com 17 anos, e eu lembro perfeitamente que eu entrei na Adventure Club como funcionária, né? E o que me despertou isso era que eu trabalho, claro, desde meus 14 anos, e num dos trajetos desse meu trabalho atual, eu passava na banca de jornal, e aí eu via uma revista que na época tinha, né? A revista Terra. E a capa dessas revistas, ela me brilhava os olhos, né? Porque era sempre paisagens muito lindas. Então, era deserto do Atacama, era o Nepal. E eu fiz uma conta gigante na banca, né? Para poder, claro, ter essas revistas e tudo mais. E com isso eu fui me apaixonando pelos destinos. E descobri que existia um curso de turismo, enfim, fui fazer. Depois mandei alguns currículos e fui chamada por algumas empresas, e uma delas a Adventure Club. Então, eu entrei na Adventure Club, que já existia, né? O projeto Adventure Club, ele nasceu dos meus amigos, né? O Maurício e Lilian. E o Maurício sempre fez corrida de aventura, né? De montanhas e trekkings, mas ele tinha um outro trabalho, claro, e quem cuidava da empresa era a Lilian. Minha super amiga, inclusive agradeço demais. E entrei no Adventure Club com 17 anos e cuidei sempre como se fosse minha. Então, assim, quando eu descobri que eu estava vivendo aquilo que me despertou a paixão, e aí eu toquei a Adventure, sempre dizia que era minha, inclusive, né? E depois de 13 anos, como funcionária e tudo mais, eu fui efetivada, enfim, comprei a empresa, né? Já era efetivada, e comprei a empresa e toco a empresa até hoje. Então já são aí 25 anos que eu estou na Adventure Club. Que legal, e dá para perceber que você é super entusiasmada e apaixonada pelo seu trabalho. E quando você disse que quando era funcionária, já era um pouco dona da empresa? Já. Com certeza. Você colocou ali sua paixão, seu amor e fez acontecer. Eu tenho feito muitas entrevistas com várias empreendedoras, empreendedores, e todos eles relatam os desafios e as barreiras e os obstáculos que foram superados para conseguir chegar num momento de consolidação, de afirmar, bom, consegui chegar onde eu esperava, onde eu planejei. Conta para o nosso público quais foram os principais desafios para chegar nesse patamar de hoje em dia. Eu acho que desafios, eles sempre existem, eles sempre vão existir. Não tem como a gente dizer, não, agora eu estou bem, né? A gente vai estar sempre, pelo menos eu estou sempre buscando inovar, eu estou sempre buscando algo que me alimente a ir mais, né? Então, desafios, eu acho que são os de todos os empresários. Claro que tem áreas, né, mais difíceis e tudo mais, mas eu acho que são os de sempre, sabe? É de você manter a sua equipe dedicada, você estar sempre motivado, você ter um olhar lá na frente e falar o que eu posso fazer de diferente, o que eu posso entregar de diferente, porque primeiro tem que brilhar os olhos de dentro da minha empresa, para depois eu conseguir vender essa ideia, né? Então, os desafios, eles, para mim, sempre são os mesmos, assim, é sempre manter a motivação, tanto a minha quanto do meu time, para que isso seja vendido, né? Eu não consigo te entregar algo se eu não me apaixono por ele, né? Então, meu desafio é sempre esse, estar motivada. Legal, Eliane. Agora, eu quero entender um pouco mais os serviços que são oferecidos pela agência. Claro que é uma agência diferente das tradicionais. Então, explica um pouco o que faz a Adventure Club. Claro. Bom, a Adventure, nós temos o segmento focado, sempre foi em destinos de natureza, né? Então, sempre o que eu me apaixonei lá desde o início. E a Adventure sempre foi assim, ela nasceu assim, né? Até porque o Maurício, que, né, era o nosso dono antes, sempre fazia corridas de aventura e tudo mais, então tudo ligado à natureza. Então, todos os destinos de natureza no Brasil e no mundo a gente trabalha.
E quais são os serviços que nós prestamos, né? A maioria das agências, elas fazem ou passagens aéreas, ou reservas de hotéis e etc. A gente também faz isso, só que não só isso. Né? A gente não quer só fazer uma reserva de hotel ou só uma passagem aérea. A gente quer entregar uma viagem que realmente tenha uma transformação, né? Que cause uma transformação, que cause uma conexão de verdade, né? A gente nunca viaja para voltar igual. Eu viajo para voltar diferente, voltar melhor do que eu fui, enfim, trocar realmente né, com as pessoas do local, ter uma experiência melhor. Então essa é a nossa ideia, entregar algo diferente para o cliente, onde ele possa realmente se conectar ou se reconectar, né? Depende da situação atual. E sempre focando na expectativa da pessoa, né? Eu não posso falar, não, faz esse destino porque ele é o melhor. Não, eu tenho que te entregar as informações daquilo para saber se esse é melhor para você. Perfeito. Quem são as pessoas que contratam os serviços? Porque falar em viagens de aventura, experiências ligadas à natureza, muitas vezes as pessoas falam, mas isso é um passeio para jovens. Quem são as pessoas que contratam os serviços? A gente ouve muito isso, sabe, Daniel? Não, ecoturismo não é para mim. E tem uma diferença, né? Então, isso é até uma das coisas que agora, durante a pandemia, a gente fez, foi explicar o que é ecoturismo, o que é um turismo de aventura, né? O que é um turismo normal. E o nosso, basicamente, são os destinos de natureza, não necessariamente de aventura. Então, eu posso, por exemplo, te levar, te entregar um destino de Patagônia, mas ele não precisa ter nada de aventura. Ele só é um destino de natureza. Né? Então, as pessoas que procuram, normalmente, são entre 35 e 65 anos. Então, pessoas que já viajaram muito em destinos comuns, né? E querem conhecer algo diferente. E a gente já vinha, antes da pandemia, numa crescente muito grande do segmento, em torno de 30% ao ano. Então, eu espero, né, essa nossa expectativa, que daqui para frente cresça ainda mais. Que essa é a nossa intenção, né? De que a gente tenha destinos de natureza, assim, cada vez mais para entregar para os clientes, né? Você mencionou Patagônia, eu já conheci algumas pessoas que foram, adoraram o passeio. Então, relaciona para o nosso público, para que ele tenha uma ideia, alguns, talvez os 3 destinos bem indicados e recomendados no exterior e também no Brasil, para quem quer fazer uma viagem diferente, ter uma conexão com a natureza e também um pouco de aventura, por que não? É difícil, 3 de cada é muito pouco, mas eu vou falar assim dos que me vêm à cabeça, né? No Brasil, eu gosto muito das chapadas. Né? Então, nós temos aí umas 6 chapadas, mas as pessoas conhecem basicamente 3, né? Chapada Diamantina, Chapada dos Veadeiros e a Chapada das Mesas. Eu gosto muito. Tem os Lençóis Maranhenses, Fernando de Noronha, Foz do Iguaçu, são muitos dos destinos que muitas pessoas conhecem e tem uma infraestrutura muito boa. Então, dá para fazer. E fora, eu sou suspeita, mas eu gosto muito do Peru. Então, eu já fui várias vezes e conheço bastante para dizer realmente que é um lugar que ele é muito completo. Desde a natureza, a gastronomia, a cultura. Eu gosto muito das Patagônias, né? Tanto a Argentina quanto a chilena. E Costa Rica, que é muito semelhante ao Brasil, né? Então, se eu pular de continente, aí eu vou lá para a África e é um lugar que, assim, eu sou apaixonada. A Ásia e tudo, né? Viajar é bom, é difícil, hein? É difícil falar, com certeza. Agora, eu também, ao longo desses meses, conversei com dezenas, eu acho que já talvez tenha ultrapassado uma centena de empreendedores que relataram suas dificuldades e suas dores em meio à pandemia do novo coronavírus. A grande maioria sofreu com os impactos impostos pela pandemia. Alguns poucos setores se deram bem, por razões óbvias, por estarem naquele grupo de serviços chamados essenciais. O setor do turismo foi muito impactado com essa nova condição. Queria que você contasse um pouquinho como você se organizou para conseguir dar conta do dia a dia, se houve paralisação, conseguiu atender alguns pedidos e quais são as perspectivas para essa retomada? Claro que nós tivemos que tomar decisões super, né, doloridas, né, para nós, assim, a decisão de mandar pessoas embora, enfim, de escolher, né, fazer escolhas ali que no momento realmente fizeram a diferença, mas eu agi muito rápido. Eu agi em março mesmo, eu já tomei decisões que eu nem sabia o que ia acontecer e que talvez, Daniel, eu penso que já eram decisões que eu deveria ter tomado. E a pandemia, ela só me empurrou para isso, né? Então eu consegui parar, respirar e falar, pera,
calma, quem é a Adventure? Quem somos nós? Quem sou eu dentro da Adventure Club? Você olhou para dentro. Exatamente. Eu falei, pera, não é, porque a gente vinha numa crescente muito, graças a Deus, muito grande, né, devido ao trabalho e tudo mais, mas tem uma hora que você já perde, eu não sabia, às vezes, quantos clientes nós tínhamos, quantos tinham embarcado, era um número muito grande. E não é isso, eu quero olhar para as pessoas, eu quero saber com quem eu estou falando, quais são as expectativas daquele cliente que nos procura. E nós demos essa pausa e fechamos, né, nossa empresa e fomos para casa e todo mundo com ideias do quê? De pegar ali o seu CRM e falar quem são essas pessoas que viajaram com a gente nos últimos anos. Quem são? Por que elas procuraram o Adventure Club? Nós aumentamos muito a nossa conversa com os clientes. Né? Nós criamos produtos novos, por exemplo, a gente tem o Adventure Members, eu acho que posso mencionar, que é um plano de pontos que nós fazemos para que as pessoas possam planejar as próximas viagens, mas sem perder a esperança de viajar. Né? Sem burocracia, sem nada, é com a própria Adventure Club. E a gente criou muitas coisas legais dentro de um ano em casa. Né? O meu time ficou menor, as pessoas muito mais engajadas. Eu converso com as pessoas, assim, sempre teve um time muito engajado, isso é uma das coisas que eu trabalho bastante, eu gosto muito. E ainda mais agora, né? A gente olhar no olho de cada um, mesmo que pela câmera, mas falar, olha, está acontecendo isso, a gente pensa em fazer isso, quem está junto? E você vê todo mundo, sabe? É gratificante. Então eu digo que foi o ano passado inteiro, até agora, a gente vem trabalhando numa crescente de olho no olho. Sabe? E a mesma coisa com os clientes. Tanto, isso é dentro e fora. Então, eu digo que foi um dos melhores anos justamente por isso, porque eu sei com quem eu estou falando. As pessoas me procuram, querem falar comigo, querem falar com a minha consultora, elogiam as minhas consultoras, sabe? Então, foi um momento, está sendo ainda um momento muito complicado, muito difícil, mas eu tenho certeza de que o meu segmento, por ter sido também bem afetado, vai voltar com muita, assim, as pessoas estão muito a fim de viajar, né? Com toda certeza. Eu escuto muitos relatos justamente sobre isso. Eu não vejo a hora de a pandemia acabar para eu conseguir fazer uma bela de uma viagem. Todos falam isso, é impressionante. E quem estiver preparado, com certeza essa é a ideia. Vai conseguir trabalhar muito. Fala de futuro um pouco? Perspectivas para 2021, 2022, expansão, explorar talvez novos mercados. O que você pode contar para o nosso público? Eu penso que sim, claro. Né? Eu acho que, assim, como eu disse, o meu segmento é um dos que creio que vai voltar com muito mais força. E as pessoas querem viajar bastante, ainda mais para destinos de natureza. Então, eu estou realmente, né, focando nisso total. Novos ares, eu penso que talvez criar um pouco mais de planos de fácil acesso para os clientes. Trabalhar numa consultoria mesmo, sabe? Numa personalização de cada viagem. Eu não quero volume, eu quero qualidade, né? Mas essa quantidade com qualidade. Uma agência boutique. Exato. Assim, essa é a nossa ideia, mas focada sempre no destino de natureza. Sempre nisso. Assim, eu acho que quanto mais eu segmentar, mais eu fechar esse nicho, melhor. Que é o que eu amo fazer, o que meus consultores amam fazer. E é o que a gente procura, né? E a conexão entre as pessoas. Uma das coisas que nós criamos, e vamos continuar fazendo isso, são as ações sociais. Então, todas as nossas viagens estão linkadas a uma ação social para o segmento do turismo. Então, a gente fez isso também durante a pandemia e é uma coisa que cresceu. A gente teve um apoio muito grande dos clientes. Mesmo eles não comprando viagem, eles nos ajudavam a promover as ações sociais com as pessoas que trabalham e vivem, né, sobrevivem do turismo. Então, a gente faz essa ação social independente de ter viagem ou não. Então, tendo viagem, então melhor ainda, né? Porque a gente amplia. Poxa, que legal saber disso, Eliane. Parabéns pelo seu trabalho. Obrigada. Gostei muito da entrevista. Desejo sorte, sucesso, muita luz na sua caminhada. Obrigada. E sinta-se convidada para voltar ao programa, Obrigada. Contar as novidades da Adventure Club, tá bom? Perfeito. Obrigada, Daniel. Um prazer. Eu que agradeço. Obrigada. Até a próxima. Até. É isso aí. Eu recebi a Eliane Leite, diretora executiva da Adventure Club, muito simpática, entusiasmada com o seu trabalho. Ela é empresária empreendedora e proprietária dessa agência de viagens que é especializada em ecoturismo, com opções aqui no Brasil e também no exterior. Muito obrigado por sua companhia. Empresários de Sucesso TV, o canal do empreendedorismo.